Esse é o tema do primeiro painel do dia. O painel será dividido em 3 rodadas de 1 hora de duração cada, com 3 governadores em cada uma delas. Os governadores terão 15 minutos de fala e, após, passamos aos comentários e perguntas do moderador do painel. Ao término de cada rodada, os governadores serão convidados a se sentarem novamente na plateia para que possam acompanhar o restante do evento. Para tanto, convidamos agora ao palco para receber os nossos convidados e coordenar este painel o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério de Economia, Diogo Macorde de Faria. Para participar da primeira parte deste bate-papo, convido ao palco novamente o governador do Piauí, Wellington Dias. O governador da Bahia, Rui Costa. E o governador do Maranhão, Flávio Dino. Com a palavra, o moderador deste painel, Diogo Macorde de Faria. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente à ABDIB pela oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer enorme, Tadini, Cíntia e a todos da ABDIB, realmente o meu muito obrigado. Cumprimentar todos os governadores que aqui estão. Realmente, eu acho que eu nunca fui do governo, é a minha primeira passada pelo governo e tem sido realmente uma experiência incrível, incrível. Há poucas semanas atrás, eu tive a oportunidade de passar um final de semana com os governadores do Sul e do Sudeste. Agora, aqui com os governadores do Nordeste, essa riqueza de experiência é fantástica e gostaria de, desde já, colocar a nossa secretaria, o governo federal, totalmente à disposição dos governadores em tudo que nós pudermos ajudar daqui para frente. Nós lançamos, no dia 1º desse mês, na ABDIB, em São Paulo, um caderno mostrando qual é o tamanho do desafio da infraestrutura, governadores, para os próximos anos. Chegamos em um número incrível de 10 trilhões de reais que precisamos investir até 2040, se nós quisermos, de fato, aumentar a produtividade e a competitividade do país. Esse número ele é impressionante, porque ele mostra como que a trajetória que o próprio Tadini comentou do investimento histórico de infraestrutura no Brasil é baixo, e nós temos observado uma redução no investimento que já era pequeno. Então, é urgente a adoção de medidas que possam nos levar a uma retomada no investimento. Eu acredito que ontem, na reunião do Conselho do PPI, tenha sido um dia histórico para o país. Já temos 17 empresas prontas para serem privatizadas e um conjunto de investimento represado enorme. A SDI ela trabalhará indiretamente nas iniciativas e diretamente em algumas, como é o caso de CBTU e Transurb. Temos um trabalho, inclusive aqui na região Nordeste, com João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, que tem operações da CBTU. Esse é um tema para a gente extremamente importante, não só pela pauta de mobilidade urbana, porque entendemos que é, sim, um tema chave, mas também pelo desenvolvimento imobiliário e pelo desenvolvimento da produtividade urbana que isso pode gerar. Acredito que no governo federal nós temos hoje um alinhamento fantástico entre as pastas. Temos aqui a Verônica, do PPI, não sei se a Marta conseguiu chegar por causa da reunião do Conselho do PPI ontem, mas a Verônica, uma grande parceira, desde a época do saneamento básico, agora no PPI, o PPI tem sido realmente o papel do PPI incrível. Temos o BNDES, acho que o Fábio Abraão está aqui,
mas na liderança do meu amigo Gustavo Montesano, o BNDES tem sido também um enorme parceiro nesses desafios, e todos os ministérios setoriais, ministro Tarcísio, ele diretamente, a equipe dele fantástica, ministro Canuto, o ministro Almirante Bento, o ministro Marcos Pontes. Então, todos os ministros relacionados à pauta de infraestrutura têm sido realmente parceiros incríveis. No Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia tem defendido muito a pauta de infraestrutura, então acredito que temos, de fato, uma convergência muito interessante em Brasília, além, é claro, de todos os governadores patriotas que nós temos hoje no Brasil, 9 deles aqui muito bem representados nesse evento. Temos uma parte ruim de estarmos para trás na infraestrutura, quando comparados com outros países, como o Tadini muito bem disse, mas temos uma parte boa. A parte ruim é evidente que estamos para trás, mas a parte boa é que temos muitas oportunidades para fazer a coisa certa da primeira vez. Eu tenho certeza que, com toda a competência e toda a convergência que nós temos hoje, teremos a oportunidade de fazer o que chamamos de leapfrog, irmos diretamente para o que é correto e para o investimento que o Brasil precisa. Então, obrigado. Tenho certeza que essa manhã será muito rica de debate. Agradeço novamente pela presença e seguimos em luta por um país melhor, governadores. Obrigado. Agradecemos ao senhor Diogo Macorde de Faria e passamos a palavra agora ao governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Bom, eu queria ver se é possível dar primeiro um vídeo. Eu aprendi que o que os olhos não veem, o coração não sente, para dar uma ideia do que acontece no Piauí dentro dessa estratégia do Nordeste. Por favor. O mundo está de olho em um estado do Nordeste do Brasil. Piauí. 224 municípios, 3.200.000 habitantes. Crescimento acima da média brasileira e o maior crescimento do PIB per capita da região. Enquanto o Brasil cresceu 40% entre 2002 e 2016, o Piauí cresceu 72,7%. O Piauí cresce porque investe em desenvolvimento, planejamento estratégico e equilíbrio financeiro. Os piauienses crescem junto. No início dos anos 2000, o IDH do estado era de 0,4, desenvolvimento humano muito baixo. Em 2010, passou para 0,5. Em 2015, o IDH já era 0,6, desenvolvimento médio. Em 2017, o IDH se aproximou do alto desenvolvimento, chegando a 0,69. Em 2018, o IDH do Piauí passou para 0,7, alto desenvolvimento. A meta é chegar a 2030 com um IDH de 0,8, desenvolvimento muito alto. Os Cerrados, uma das regiões mais promissoras do país, atraem investidores e o Piauí se destaca na produção de grãos. Em 2019, serão 2,5 milhões de toneladas de soja, 1.700.000 toneladas de milho, 111.000 toneladas de feijão. O Piauí ainda se destaca na produção de algodão herbáceo, arroz, caju e diversas outras culturas. Ainda nos Cerrados, a Transcerrados, conhecida como a Rota da Soja, tem 330 quilômetros de extensão em uma das áreas de maior potencial para o agronegócio. O Piauí também produz frutas de qualidade e se torna referência na fruticultura, atraindo investimentos e com resultados crescentes. No subsolo, mais riquezas. O Piauí é uma das grandes fronteiras minerais do país. Calcário, ferro, opala, níquel, manganês, diamantes são potencialidades que começam a ser exploradas. Para circular as riquezas, mais infraestrutura. Projetada para ligar o porto de Pecém, no Ceará, ao Suape, em Pernambuco, a ferrovia transnordestina tem 395 quilômetros em solo piauiense.
No norte do estado, o porto de Luiz Correia será importante vetor de escoamento. De lá, são 471 quilômetros por rodovia até o porto de Pecém, em Fortaleza, 434 quilômetros de São Luís e apenas 320 quilômetros até Teresina. Dali, de avião, 7 horas até Miami ou Paris, 12 horas para Joanesburgo e 23 horas até Pequim. De navio, 8 dias para Roterdã e 35 dias até Pequim. O Piauí é destaque na produção de energias renováveis. É o 5º maior em energia eólica e o 3º em energia fotovoltaica. Tecnologia. O Piauí Conectado leva a todo o estado acesso à banda larga. 5.000 quilômetros de fibra ótica conectando 96 municípios. A telemedicina está integrando os hospitais públicos por fibra ótica, permitindo o apoio de diversas especialidades em todas as regiões, levando informações e melhores resultados na saúde. A teleeducação está transformando o ensino. Com a mediação tecnológica, o ensino técnico chegou a todos os municípios e o superior chegará ainda em 2019 a todo o estado. O Piauí não para de crescer e oferece oportunidades únicas. O Programa de Parceria Público-Privadas do Piauí tem projetos nas áreas de saúde, turismo, logística, comunicações, eventos, saneamento e infraestrutura, entre outros. A carteira das PPPs é composta de 32 projetos, com volume de investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Investir no Piauí é realizar grandes negócios. E mais, é estabelecer parceria e compromisso com o desenvolvimento do Piauí, do Nordeste brasileiro e de todo o Brasil. Eu vou centrar aqui em 3 áreas importantes de oportunidades no estado. Primeiro, como eu disse, nós temos nessa região, a região do Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É a fronteira com maior perspectiva de crescimento, principalmente na produção de alimentos, do planeta. Somente no Piauí a possibilidade é de mais 3, 4 milhões de hectares. Quando a gente olha toda a região, cerca de 10, 11 milhões de hectares para crescimento. É também uma nova fronteira nessa área da mineração, como eu já disse. Aqui nós estamos ao lado do rio Parnaíba. É uma meia Bolívia de gás, já com produção de gás, cerca de 6, 7 milhões de metros cúbicos pelo lado do Maranhão, na geração de energia. E com blocos em andamento na Agência Nacional de Petróleo, no modelo de leilão permanente. Nós temos 3 regiões polos para a área do turismo. Aquilo que a gente chama de a Rota das Emoções, a região que tem Jericoacoara, no Ceará, o Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses. Mais ou menos 280, 300 quilômetros, essas três pérolas brasileiras. Teresina como a única capital da região no interior do Brasil. Um grande polo de serviços, especialmente para comércio atacadista, etc. E a região da Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde se registra a presença mais antiga do homem nas Américas, hoje bem estruturados com 2 importantes museus, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Acho que vale a pena
conhecer. Nós temos, então, dentro dessa região, nas oportunidades, eu destaco a área de energias renováveis. A divisa entre o Piauí e o Ceará, Piauí, Pernambuco, Piauí, Bahia, Piauí, lá o Sul, Maranhão e Tocantins, ela é a borda da bacia amazônica. É uma região serrana que forma a borda da bacia amazônica. Pode passar o mapa aqui para mim? Nessa região, nós temos um fenômeno em que há uma pressão atmosférica que estreita a passagem do vento que vem do litoral brasileiro em direção ao interior do Brasil. E aqui, já estudado, nós temos um potencial para 20 gigas de energia eólica. E nessa região, pelo modelo brasileiro de redes integradas, passam os principais linhões, 230, 500 kVA. Então, é uma região em que, onde tem potencial para gerar energia eólica e energia solar, tem também condições do ponto de conexão. Aí se registra, tanto do lado do Piauí como dos outros estados, os recordes internacionais de fator de potência aproveitado. Algo aí em torno de 72%, 74% na média. Em alguns momentos do ano, aqui o doutor Zé Roberto me mandava esses dias, em Lagoa do Barro, 94,5% de fator de potência aproveitado de geração. Então, é um caminho tanto para a área de eólica e solar. Tem um estudo para 4 pequenas hidrelétricas no Rio Parnaíba, que precisa encontrar uma solução de longo prazo, e ainda pela produção de etanol, principalmente, as condições de geração de energia com biomassa. Eu digo isso para colocar que nós temos aqui uma modelagem que toda a nossa equipe trabalha junto para a regularização fundiária, tem uma política fiscal atrativa, tem um marco regulatório que dá segurança aos investidores e pronto para receber investimentos nessa área. Eu destaco também como oportunidade a área da infraestrutura. Pode passar? Junto com a Sudene, está sendo trabalhado no Nordeste a integração ferroviária. Nós temos ali, em Luiz Correia, uma obra de porto inacabada. E está em andamento um projeto de parceria público-privado, onde o objetivo é trabalhar a conclusão desse porto. Os estudos apontam, a partir da obra da Transnordestina, que está sendo retomada este mês, eu agradeço ao ministro Tarcísio, a sua equipe, pelo empenho. Aqui nós temos algo em torno de 14 milhões de toneladas a transportar, grãos, minérios e um conjunto de outros produtos. Na região norte, aproximadamente 4 a 6 milhões, entre o que importamos e exportamos. O objetivo é trabalhar uma PPP que tenha o porto de Luiz Correia integrado numa ferrovia antiga que tem que ser recuperada. Ela é bitola métrica para bitola larga, em direção a Teresina, e de Teresina em direção ao município chamado Simplício Mendes, se integrando com a ferrovia transnordestina. No futuro, deve ter uma ligação de Eliseu Martins a Estreito, no Maranhão, e de Eliseu Martins em direção a Barreiras, na Bahia. Então, são oportunidades que queremos trabalhar, e já está em andamento os estudos, no modelo de parceria público-privado. Aqui nessa região, vocês viram aí no filme, no vídeo, dentro do nosso cerrado, ligando uma reserva de calcário a outra reserva de calcário, 330 quilômetros de rodovia. O Estado
está fazendo uma parte e quer uma parceria privada para a outra parte. Nós temos, pelo governo federal, previsto para o próximo ano, o aeroporto de Teresina, que deve ir para a PPP. E acertamos com o Ministério da Infraestrutura do Estado trabalhar o aeroporto de Parnaíba, um aeroporto com 2.500 metros de pista, e o de São Raimundo Nonato, que também vamos colocar numa parceria público-privada. Eu destaco, enfim, a necessidade também de investimentos na área de saneamento. Teresina, nós temos um modelo de concessão em que a empresa Águas de Teresina está investindo 1 bilhão e 700 milhões de reais com excelente resultado. E agora estamos lançando mais 2 outros blocos, na região de Picos e na região de Floriano, para essa área de saneamento. Então, eu quero dizer que temos aqui grandes oportunidades em diferentes áreas. Como foi dito aqui, temos uma carteira de PPP com 32 projetos. E lançamos agora, essa semana, para audiência pública, o Estado tem um precatório a receber da União para ser pago em dezembro de 2020. São cerca de 1,5 bilhão de reais, de uma diferença de pagamento na educação, que também vai gerar investimentos. Eu sei que aqui também tem fundos, eu quero que estejam atentos, que nós estamos lançando um edital para a antecipação desse investimento, não é? Em 2 tranches, a ideia, metade para novembro e metade para junho do próximo ano, que também abre uma possibilidade grande de investimentos, nesse caso, para a área da educação. Nosso desafio é trabalhar a educação. Vocês viram aqui, nós estamos apostando fortemente nessa ideia da tecnologia. Nós temos aqui já uma PPP em andamento, a Global Task é a nossa parceira, que implanta 5.000 quilômetros de rede de fibra ótica, Teresina já contemplada e outras regiões, e queremos caminhar agora para teleeducação, telemedicina, telesegurança, numa velocidade cada vez maior. E, inclusive, estamos ofertando, aprovamos ontem no consórcio, né, o Nordeste Conectado também, que é uma possibilidade extraordinária. Então, o que eu quero aqui, com essas oportunidades, é pedir que possam procurar as nossas equipes que vão estar aqui e vão encontrar aqui um parceiro entusiasmado para os investimentos conjuntos. Você toma a decisão de investir no Piauí e o investimento não é mais seu, o investimento também é nosso. Vamos estar juntos, que nem casamento, na alegria e na dor, para ganhar dinheiro e ajudar no desenvolvimento do Piauí e do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos ao governador do Piauí, Wellington Dias, e passamos a palavra ao governador da Bahia, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar saudando, cumprimentando e agradecendo o carinho, a recepção em o governador Wellington, que é um excepcional ser humano, e ontem descobrimos o seu talento para o canto. Podia ter seguido a carreira, teria se dado muito bem. E, em nome dele, quero cumprimentar todos os governadores, todos os gestores públicos aqui presentes, saudar Diogo, que aqui representa o governo federal, e de forma muito objetiva. Acho que o Brasil viveu um bom momento, o Nordeste melhor ainda, naquele período que o Nordeste cresceu muito acima da média nacional, no período que se distribuiu renda, se investiu na capilaridade da educação profissional através das redes dos institutos federais de educação,
se ampliou o número de universidades, se investiu, como nunca na história desse país, investimento público através de recursos não onerosos, através de recursos onerosos, mas financiados pela Caixa Econômica, pelo BNDES, em projetos de infraestrutura, de saneamento. E, particularmente, na Bahia, podemos citar, tivemos o maior investimento da história da Bahia, desde o descobrimento do Brasil e a colonização. Nunca se investiu tanto em água e esgoto como naquele período. Mas, em função de tudo o que aconteceu com o nosso país, e aqui eu não vou entrar no campo político da avaliação, mas o país vive há 5 anos numa crise sem precedentes. Na minha opinião, numa crise que tem o seu pilar central não apenas na necessidade de reformas importantes, que são necessárias e que nós estamos trabalhando para aprová-las, mas tem sua crise baseada, na minha opinião, na falta de confiança, na instabilidade jurídica e institucional do nosso país. Esse, em minha opinião, é o pilar central da estagnação econômica que vivemos nos últimos 5 anos. E essa estagnação, entre outros fatores, trouxe a falta de capacidade de investimento, particularmente da União. E, mais do que nunca, nós precisamos acelerar as parcerias público-privadas, as concessões, o chamamento e o convite para que empresas não só nacionais, mas internacionais possam vir investir em nosso país e em nossa região. Empresas internacionais que, muitas vezes, eu disse hoje pela manhã, buscam parceiros nacionais, até porque muitas não têm tradição de investir no exterior, ou, quando tem tradição de investir no exterior, não tem tradição de investir no Brasil ou na América Latina, muito menos no Nordeste. Então, é como se eles tivessem de entrar numa sala escura e que está cheia de imóveis e eles não querem entrar sozinhos para não tropeçar no mobiliário. Tendo uma companhia que saiba onde estão os imóveis para não possibilitar o tropeço, eles assim preferem. Então, eu acho que, e por isso nós, governadores, estamos programando essa visita em novembro, um roteiro de visitas, e queremos que vocês nos acompanhem, para que sejamos, portanto, uma frente de governos, empresários e investidores capazes de atrair investimentos internacionais em várias áreas. As áreas, nós temos muita sintonia e as possibilidades são similares. Não existe país competitivo, não existe agronegócio competitivo transportando suas mercadorias em caminhões. Não existe. Não há preço competitivo quando as distâncias dos portos estão a 500, 800 quilômetros, 900 quilômetros, e você levar carga por caminhão. Não existe nenhum país do mundo que consiga ter competitividade industrial ou agrícola com essa matriz de transporte. Então, a ferrovia é uma possibilidade, é uma urgência para o Brasil e para o Nordeste. E eu acho que nós precisamos, Diogo, aprofundar nosso diálogo com o governo federal. O governo federal tem sido, eu não estou falando deste governo, para não ter nenhuma caracterização política partidária, estou falando o ente federal tem sido muito lento no processo de concessão ou de leilão das vias. Eu aqui me refiro, por exemplo, ao leilão da FIOL, que é a ferrovia que liga o Atlântico até o centro-oeste do Brasil, com a pretensão de ser uma ferrovia transoceânica, ligando o Pacífico ao Atlântico, e que conectará com a nordestina. Então, nós temos 70% do primeiro trecho, que é até Caetité, 70% da ferrovia pronta, e está praticamente há 5 anos parado. Ano após ano é prometido o leilão para a PPP. Tem uma sinalização que talvez saia agora no início do ano que vem. A Bahia, por exemplo, solicitou que o ativo fosse transferido para que nós fizéssemos o leilão. Nós já teríamos feito. Por exemplo, essas possibilidades aqui de ferrovia do Nordeste, nós podemos fazê-la. Nós, governadores, o consórcio pode articular, pode fazer, se assim for feita a modelagem onde os estados
separadamente ou conjuntamente, possam fazer esses leilões de integração entre os estados do Nordeste, para que nós possamos ganhar celeridade nesses leilões e nessas licitações. Me refiro aqui também ao potencial que nós temos na área dos aeroportos. Acabamos de licitar o aeroporto de Conquista, a gestão, temos uma PPP lá do aeroporto, e aqui também uma oportunidade de negócio, por quarto maior aeroporto de movimento do Nordeste na área de turismo, que é o aeroporto Porto Seguro. Recebemos uma proposta de um grupo alemão para construir um novo aeroporto, já publicamos, estamos aguardando os estudos finais para abrir o processo de leilão. Mas, essa semana, eu chequei o número, até numa reunião com os senadores, nós temos no Fundo Nacional de Aviação Regional. Esse fundo tem depositado 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais. Quantos aeroportos regionais foram feitos a partir do zero no Brasil nos últimos anos? Somente um, de Vitória da Conquista, a partir do zero. Outros foram reformados, ampliados, mas a partir do zero, o aeroporto de Vitória da Conquista e, antes dele, o de Natal. Isso é muito pouco para tanto dinheiro depositado. Eu, por exemplo, nós temos defendido, por exemplo, que parte desses recursos, por exemplo, eles todos, 100% do dinheiro, tem sido usado para lastrear superávit primário no Brasil. Não tem sido aplicado para investimento. Se lá está depositado, pelo menos vamos aprovar um marco legal onde o dinheiro mesmo depositado possa servir de fundo garantidor para alavancar os aeroportos regionais. E nós publicaríamos licitação de aeroportos regionais com base num fundo garantidor desses 21 bilhões, ou de parte dele, 10%, 20% desse recurso. Nós estamos falando de 4 bilhões, se for 20%, que poderiam alavancar numa PPP de aviação, aeroportos regionais aqui na Bahia e nos outros estados nordestinos. Então, esse é um potencial grande que aí nós todos devemos trabalhar. Não é possível ter um fundo que foi criado para alavancar investimento na aviação e que está parado, 100% do recurso parado, apenas para servir de lastro de superávit. Na área, eu diria, outra área importante, que aí foi quando eu conheci Diogo recentemente, que nós nos encontramos, eventualmente por acaso, no aeroporto, mas conversamos sobre a questão do saneamento. Chegou a ser votado no Senado, depois a Câmara não votou, e está agora para ser votado, e que eu espero que tenhamos celeridade na votação do Marco Legal de Saneamento. Nós aprovamos na Bahia uma lei, e o Diogo tem conhecimento, de regionalização do saneamento. Então, nós vamos, é uma oportunidade de negócio na área de saneamento, nós pretendemos abrir o capital da empresa, da Embasa, a partir do projeto de regionalização que nós fizemos, onde queremos mesclar cidades, regiões de maior retorno de capital com outras regiões de menor taxa de retorno, evidente, para fazer o subsídio cruzado, mas garantir o retorno do investidor. Então, será um grande investimento. E o Nordeste, que tem a média de esgotamento de água menor que o do Brasil, todo dado ruim tem o seu lado bom do dado. Se é um dado ruim, que a média seja menor, mas significa que nós temos um maior potencial de investimento do que outras regiões para água e para esgoto, para iniciativa privada. Então, nós temos vários projetos que até dezembro nós vamos colocar em consulta, em audiência pública, em debate com o mercado, para que o mercado possa conhecer e, mais tardar, no primeiro trimestre do ano que vem, nós possamos iniciar os primeiros leilões das regiões de água e de esgoto na Bahia. E eu chamo a atenção de vocês para que depois vocês possam ter conhecimento disso. Temos uma tradição de parceria público-privada, um fundo garantidor sólido. Concluímos 33 quilômetros de metrô, estamos iniciando agora a obra de mais 5 quilômetros, chegaremos a 38 quilômetros de metrô. Assinamos o contrato e as obras se iniciam agora em outubro, de 22 quilômetros de VLT. O metrô é operado pela CCR. O VLT ganhou a empresa chinesa, a BYD, que começa as obras em outubro e tem 2 anos de prazo para a conclusão dos 22 quilômetros de VLT. Licitamos agora a concessão da nova rodoviária de Salvador, que se integrará
será a maior estação de transbordo do norte e nordeste do país, onde nenhum ônibus mais entrará em Salvador, todos os ônibus interestaduais, intermunicipais, metropolitanos irão parar nessa rodoviária, que será também ao lado associada à estação de metrô. Portanto, será um grande ponto de desembarque. Concluímos agora a licitação, um investimento de 120 milhões de reais. E vamos publicar, e aqui tem empresas que irão participar do leilão, de um grande projeto de infraestrutura que visa melhorar a integração da região metropolitana com o sul e o oeste da Bahia, que é o projeto da Ponte Salvador-Itaparica, um investimento de 6 bilhões de reais. Então, a publicação sai agora em setembro e a abertura e o leilão será na Bolsa de Valores de São Paulo no mês de novembro. A data já está contratada junto à Bolsa de Valores para a abertura do leilão que ocorrerá em novembro. É uma grande oportunidade de um grande investimento e que também nós estamos colocando à disposição. Temos outras oportunidades, como aqui o Hélio se referiu, a conectividade. Estamos fazendo uma grande licitação agora para a conectividade, para a comunicação, em 3 grandes lotes, unificando toda a comunicação do Estado, incluindo aí a área de segurança, com reconhecimento facial, reconhecimento de placa de carro, enfim, um sistema a partir de um projeto piloto que nós fizemos com a empresa espanhola e com a empresa chinesa, a Huawei, e já está operando em Salvador, em todas as estações de metrô, no estádio da Fonte Nova e na rodoviária, e vamos estendê-la ao estado inteiro, utilizando, como o Hélio está fazendo aqui, para a área de educação e para a área de saúde. Na área da saúde, nós temos hoje 3 PPPs funcionando, são 2 hospitais públicos e um serviço que funciona em 11 hospitais do Estado. Os 11 hospitais são de gestão direta, mas o serviço de imagem é de PPP. Então, são 3 PPPs em saúde, com alto índice de aprovação da população, e estamos concluindo mais um hospital metropolitano, o qual nós também queremos viabilizá-lo num projeto de PPP para o mercado. Portanto, temos projetos que estão em andamento em relação aos portos, e aqui também vai um pleito junto ao governo federal. Eu não sou avesso a processos de privatização. Acho que alguns modelos estão superados, como dos portos públicos. Eu acho, por exemplo, se o governo federal assim desejar delegar a Codeba, por exemplo, para o Estado da Bahia, eu submeterei ao mercado para ter operação privada mais eficiente, mais investimento. A Codeba está há muitos anos sem investimento, isso atrasa a possibilidade portuária. Não existe também, se eu falei de ferrovia, não existe competitividade sem portos. Portos ágeis, eficientes, cobrem barato de quem produz, e é evidente, tenham rentabilidade. Acho que as diversas possibilidades de portos no Nordeste brasileiro podem criar uma sinergia e, ao mesmo tempo, uma concorrência de preços entre eles, trazendo um preço justo aos produtores. E acho que, se nesse lote de privatização entrar os portos, seria, na minha opinião, importante, necessário e urgente para melhorar a competitividade e a atração de investimento. Então, se precisar de apoio, está dado o meu apoio público à inclusão da área portuária no processo de leilão. Ou o governo federal faz diretamente, ou, se quiser delegar para cada estado, a Bahia, de antemão, já aceita essa delegação para que a gente possa, a partir das instalações feitas, melhorar o potencial de investimento. Enfim, acho que é um convencimento, eu queria concluir com isso, misturando uma fala não de governador somente, mas de presidente do consórcio. Eu tenho dito nas entrevistas e gostaria de repetir aqui. Essa região e esses governadores têm se pautado por serem governadores inovadores, que têm feito, ao longo de anos, não só os atuais, os ex também, uma gestão eficiente, têm feito, como se diz
no vocabulário comum, o dever de casa. Se você olha as contas públicas, os estados têm feito o seu dever de casa com iniciativas bastante inovadoras. Ontem, antes de começar a reunião, o João da Paraíba mostrava um software, um aplicativo de preços, de acompanhamento de preços online, disponível para toda a população a partir de um banco de dados da Secretaria da Fazenda, das notas fiscais eletrônicas. Praticamente todos os estados do Nordeste aqui já tomam esse referencial para definir suas licitações. Agora, com a nova ferramenta de gestão do consórcio, também é uma boa oportunidade para aqueles que queiram tanto produzir aqui no Nordeste, como, eventualmente, fornecer para os estados nordestinos. Ao comprar coletivamente, nós estamos mudando a escala de compra, e isso trará ganhos de escala para cada estado, e, portanto, essas economias poderão ser revertidas em mais investimento na área social, na área de infraestrutura. Então, fica aqui o convite para que a gente possa, Diogo, ter uma... Eu acho que era necessário, e aqui fica o nosso pedido, o nosso convite. O Tarcísio é uma pessoa excepcional, um técnico de mão cheia. Nós nos conhecemos, mas há à disposição de 9 governadores sentar de forma profissional, técnica, e negociar os projetos de infraestrutura, buscar acelerar esses projetos e, quem sabe, ajudarmos a acelerar os leilões, que podem ser feitos pelo governo federal ou podem ser delegados para que os estados, separados ou conjuntamente, possam tocar. Fica aqui a nossa manifestação de desejo e a nossa manifestação de apoio. Muito obrigado. Agradecemos ao governador da Bahia, Rui Costa, e passamos a palavra agora a Flávio Dino, governador do Maranhão. Minhas saudações, inicialmente, são para os anfitriões desse evento. Cumprimentar o meu querido companheiro e amigo, o Wellington Dias, que conheço há 30 anos. Foi meu empregador. Quando ele era presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, eu tinha a honra de ser advogado desta entidade. E ele pagava bem e pagava em dia, de modo que eu quero lhe agradecer por isto. E quero também saudar o Venilton Tadini, que poderá ser meu empregador um dia, uma vez que a política não é eterna, e eu não esqueci dos meus conhecimentos jurídicos. Quem sabe um dia a Abdib me contrate, né? Já é uma ideia. Fica a dica, hashtag fica a dica. Quero saudar a Abdib, todos os empresários que aqui estão, cumprimentar meus colegas governadores, todos que já foram nominados, saudar o governo federal na pessoa do doutor Diogo, também os municípios, todos os demais entes federados. Uma economia, quanto mais diversificada, mais forte ela é. Por simetria, o debate público, quanto mais diversificado, mais forte ele é. Ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Por isso que o debate público não pode ser monotemático, ele não pode ser cinza, ele tem que ter nuances, tons. É claro que uma agenda pública diversificada deve abranger temas como reformas estruturais, que são necessárias. É evidente que há pluralismo em relação à prognose, mas há uniformidade quanto ao diagnóstico. É possível, sim, como acabou de dizer o nosso presidente, o governador Rui, debater privatizações. Porém, não só. É muito pouco para o Brasil uma agenda pública, na hora presente, focada apenas nesse binômio privatizações e reformas. O nosso principal ativo é o nosso mercado interno, disse o Venilton, 200, não só oferta, demanda, 207 milhões de potenciais consumidores. Crédito, o papel do BNDES, aqui está o querido ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, um brasileiro ilustre, um grande patriota. Investimentos públicos, investimentos privados. Uma agenda pública, portanto, deve abranger todos esses temas.
nós temos procurado, no caso do Maranhão, cumprir os nossos objetivos no que tange a investimentos públicos. Alcançamos, ano passado, 11% da receita corrente líquida de investimentos. Isso vem a ser quase 3 vezes a média brasileira. Dividimos com o Ceará, sempre, e outros colegas do Nordeste, sempre altas taxas de investimento público. Mas comparecemos a esse evento porque sabemos que, por mais que conjuguemos esforços dos vários entes federados e dos vários caminhos, das várias fontes pelas quais podemos alavancar investimentos públicos, isso não é suficiente para prover serviços, bens e direitos à altura do que a população precisa. Por isso mesmo, buscamos investimentos privados, que, de modo concertado, articulado, conjugado com os investimentos públicos, garantam o atingimento do principal, que é o provimento de condições de vida adequadas para a população. O Venilton referia uma máxima chinesa, atribuída a Deng Xiaoping, segundo o qual o gato, não importa a cor do gato. E nós praticamos isto, esse pragmatismo responsável, no sentido da busca de conjugação de esforços privados que complementem o esforço público, no caso do nosso Estado. A minha apresentação, ela se dá, portanto, a partir dessas premissas e de um portfólio muito claro, um portfólio existente. É evidente que nós temos muitos estudos, muitas teses, mas eu procurei focar aqui em coisas já existentes ou em andamento. Portanto, como se fosse um cardápio de um restaurante, em que nós oferecemos alternativas plenamente fruíveis em curto prazo. De modo que eu gostaria, portanto, com esse escopo e com essa premissa de apresentação desse portfólio, mostrar a vocês o principal ativo estratégico da economia maranhense, que é o maior complexo portuário do Brasil, sediado no nosso Estado. Ilha de São Luís, nós temos aqui, de um lado, Baía de São Marcos, Baía de São José, e, com isso, vocês veem esses pontos vermelhos, o porto da Vale, que é o porto da Ponta da Madeira, é uma bolinha verde, ao seu lado, o porto público do Maranhão, o porto, obviamente, pertencente à União, mas delegado há algumas décadas ao governo do Estado, um outro porto público existente do lado, uma bolinha verde do lado, que é o Porto São Luís, que é um porto cujas obras estão iniciando o porto privado, e mais outro terminal privado. Esse complexo movimentou, em 2018, 235 milhões de toneladas. É claro que com uma enorme participação da Vale, mas também com 22 milhões, quase 23 milhões de toneladas do porto público de Itaqui e mais o terminal privado da Alcoa. Qual é a principal razão dessa pujança desse complexo? A integração multimodal. Nós temos a integração rodoferroviária, com vários caminhos, e o principal, a joia da coroa, claro, a Ferrovia Carajás, a integração com a Norte-Sul até a cidade de São Paulo, a cidade paulista de Estrela do Oeste, cujas potencialidades ainda estão por serem exploradas em ambos os sentidos, sul-norte e norte-sul. É o complexo portuário mais setentrional do Brasil, portanto, próximo para importações e exportações dos principais centros do mundo, por intermédio do Canal do Panamá, a Ásia, claro, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Território, por isso mesmo, disputado secularmente por portugueses, franceses e holandeses. Eles tinham uma visão estratégica já no século XVI. E essa visão estratégica faz com que hoje se concretize investimentos que conjugam, Rui, um modelo institucional muito importante, a autoridade portuária pública, com muitos operadores privados. Esse modelo vem sendo empregado no Itaqui com enorme sucesso. Um dos exemplos é o terminal de grãos, que tem uma capacidade de 6 milhões de toneladas e que está sendo ampliado para 12
milhões de toneladas já em 2020, com obras em andamento. O Porto do Itaqui é o top 3 em granéis líquidos, movimentação de líquidos, também em movimentação de grãos, não só, obviamente, do Maranhão, mas também do Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, assim sucessivamente. Nós temos hoje em andamento investimentos de 1,4 bilhões de reais no Porto do Itaqui. Alguns investimentos públicos com recursos próprios da nossa empresa, cerca de 200 milhões de recursos gerados pela própria empresa, que é superavitária sob nossa gestão, e também, claro, investimentos privados, como eu fiz alusão. Nós temos muitas oportunidades, nós temos agora anunciado pelo governo federal o arrendamento de novos terminais de tancagem para granéis líquidos, investimento de 540 milhões, a previsão do leilão é primeiro semestre de 2020, pelo governo federal. Nós temos em desenvolvimento o projeto da pera ferroviária, que também será objeto de uma parceria público-privada visando ampliar a eficiência do Porto do Itaqui, capacidade prevista de 20 milhões de toneladas, investimento de 280 milhões. Nós estamos terminando o desenho dessa pera ferroviária, que vai tornar o Porto do Itaqui ainda mais eficiente. Lembrando que, nos últimos anos, nós diminuímos o tempo de espera de navios pela metade. Terminal de gás natural, também no Porto do Itaqui, conectando uma dutovia, conectando o porto à área de armazenagem, e a construção do berço 97 do Porto do Itaqui, para viabilizar a portagem e a utilização de navios que possam fazer a regasificação. Temos o terminal privado, os empreendedores aqui estão, inclusive a CCC, a Concremate e os seus parceiros. As obras, esse é o desenho geral das obras, também com tancagem para líquidos, grãos, carga geral, contêineres, investimento na primeira fase de 800 milhões. E dizem eles, e eu acreditei, e agora eles estão confirmando, então, né? 2 anos de obra. Muito obrigado a vocês pela confirmação. 2 anos de obra para o Porto São Luís também se agregar ao Porto do Itaqui. Algumas PPPs que serão lançadas neste ano, uma para resíduos sólidos, que é um tema, eu não preciso enunciar e sublinhar a importância, inclusive em face da temática ambiental, será uma PPP, uma licitação de concessão administrativa, tendo como base um consórcio dos estados e municípios. Nós já fizemos essa modelagem institucional, temos já o projeto desenhado e vamos lançar o edital em breve. Será uma regionalização do Estado e a nossa pretensão é que 70% do Estado seja alcançado por essa parceria público-privada. Nós temos uma empresa pública que se chama MAPA, Maranhão Parcerias, esse é o mapa da mina, que trata especificamente de PPPs, com uma modalidade institucional. É uma empresa pública, com corpo técnico, fundo garantidor, diálogo, etc., os dirigentes aqui, toda a minha equipe está aqui, Secretaria de Indústria e Comércio, MAPA, Secretaria de Programas Especiais, enfim, várias secretarias. E dentro da MAPA nós temos também algumas parcerias cujos editais sairão em breve. Uma internet para todos, como já foi mencionado pelo Wellington e pelo Rui. Essa é singular, recuperação do Centro Histórico de São Luís, economia criativa, cultura, turismo, com muitos incentivos fiscais, visando a recuperação de imóveis coloniais. Vocês sabem que São Luís é patrimônio tombado pela Unesco e, por isso mesmo, merece uma atenção, e nós estamos buscando essas concessões administrativas para várias áreas no Centro Histórico de São Luís. PPP para penitenciárias, o edital vai sair agora, nos próximos dias também, para várias unidades. Graças a Deus, nós conseguimos transpor o período em que a penitenciária de Pedrinhas era vista como referência de problemas e hoje é uma referência de boas práticas. E, finalmente, como oportunidades, bem atual, o CAS de interligação São Luís-Alcântara, uma vez que ontem foi aprovado, com nosso apoio, na primeira comissão de tramitação na Câmara, o acordo de salvaguardas tecnológicas Brasil-Estados Unidos, que deve viabilizar, finalmente, a plena operação comercial da base de Alcântara. É claro que ganha importância
a interligação de passageiros e de cargas entre São Luís e Alcântara. É uma pequena distância de apenas 13 quilômetros, e nós já concluímos o estudo de viabilidade e vamos fazer em breve também a apresentação dessa parceria. De modo que, em curto prazo, são esses alguns dos projetos que eu gostaria de mencionar para demonstrar, na prática, a nossa crença nesse modelo de união de esforços. E, finalmente, as minhas palavras são fundadas exatamente neste objetivo que está presente neste evento. O Brasil não pode se cindir, ou se dividir, ou se polarizar de modo tão abissal que não seja possível adiante juntar os pedaços. Isso é como um jarro, que quando se quebra, ele pode ser emendado se houver condições para que isto se dê. Se a ruptura se der em tantos pequenos pedaços e cada um se encarregar de espalhar esses pedaços de toda forma, jamais nós vamos conseguir o principal ativo que ontologicamente integra o conceito de nação, que não é território ou população, é propósito em comum. O que define uma nação não é a existência de povo mais território. O que define uma nação é a junção de povo, território em torno de um projeto de desenvolvimento. É o terceiro elemento. E, para isso, creio que esse evento dá uma grande contribuição, na medida que mostra que é possível, sim, por sobre as espumas da luta política, partidária, ideológica, contingencial, dialogar em termos elevados e respeitosos para que o Brasil reencontre o caminho do crescimento econômico, que é fundamental para que haja justiça social. O crescimento econômico não é um fim em si mesmo, porém, é condição imprescindível para que nós possamos alavancar projetos de desenvolvimento do Brasil. De modo que a minha última saudação é a este modelo, em que empresários, consultores, assessores, autoridades municipais, federais, estaduais e dos três poderes sentam em torno de projetos práticos, sem que ninguém abra mão do seu ponto de vista, ninguém abra mão dos seus princípios ou da sua liberdade de expressão, porque isso é inexigível. Mas, ao mesmo tempo, nós dialogamos em termos elevados para pactuarmos caminhos para o Brasil. Claro, nós estamos aqui numa região em que os governadores atuam em conjunto. Isso atrai muitas atenções, mas, acima de tudo, além de Paraíba, somos brasileiros. Viva o Brasil! Muito obrigado. Agradecemos ao governador do Maranhão, Flávio Dino, e passamos a palavra agora para o moderador secretário Diogo Macorde.